Na aula de hoje a gente vai começar o capítulo 12 da apostila, que é sobre o segundo reinado no Brasil. Eu vou dividir aí esse capítulo em duas aulas, tá bom? Então, esse primeiro capítulo a gente vai falar mais da questão política e econômica do segundo reinado e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a Guerra do Paraguai e a questão da abolição da escravatura. Bom, vamos lá, gente. Brasil e as ideias revolucionárias, tá bom? Então, o que acontece? Por volta aí do século XVIII e XIX, a gente tem diversas ideias revolucionárias circulando na Europa. Então, a gente tem as ideias iluministas, que vão incentivar a Revolução Francesa, que vai incentivar também o processo da Revolução Industrial. Então, a gente tem ideias se inovando na Europa. No Brasil, essas ideias revolucionárias, elas vão ser utilizadas não de fato para revolucionar o país e trazer mudanças significativas para o país. Pelo contrário, essas ideias elas vão ser manipuladas e utilizadas para manter a ordem aristocrática e escravista. Ou seja, elas vão ser utilizadas para manter a elite no poder, tá? Então, o intuito em si no Brasil não vai ser democratizar e dar abertura política para a população, e sim manter uma determinada elite no poder. Daí vem o que eu sempre falo para vocês. Na teoria, muitas ideias são ótimas, são excelentes. O problema é que na prática as pessoas só pegam os aspectos que são interessantes para ela. Foi o que aconteceu no Brasil. Então, eles pegam as ideias iluministas e aplicam de uma forma para manter a elite no poder. E aí, então, a gente tem todo aquele sistema do período regencial entre liberais e conservadores, ambos disputando o poder durante o período regencial, até que em 1840 os liberais começam a se organizar e deram o chamado golpe da maioridade, colocando aí o Dom Pedrinho no poder com 14 anos de idade. Então, ele assume o poder antes de completar a maioridade, que seria 18 anos. E aí, então, se inicia o que é conhecido como o segundo reinado brasileiro. E aí nós temos o governo, então, do Dom Pedro II, tá? E aí eu vou falar um pouquinho desses primeiros 10 anos de governo do Dom Pedro II. Ele começa o governo aos 14 anos de idade e ele vai ficar aí no poder por muito tempo, tá? Os primeiros anos do governo de Dom Pedro II, ele vai ser organizado pelos liberais. Então, o Dom Pedro II ele vai se apoiar nos liberais, que foram um grupo que o ajudaram a dar o golpe e assumir o poder. E aí a gente vai ter a criação do Ministério dos Irmãos, tá? O nome Ministério dos Irmãos se deve justamente porque os ministérios eram formados, em sua grande maioria, por irmãos de sangue. Então, as pessoas responsáveis pelos ministérios eram irmãos de sangue, eram todos da mesma família. E aí foram criados especificamente 3 ministérios, que foi o Ministério da Marinha, o da Guerra e o Ministério do Império e Fazenda, tá? Esses 3 ministérios, eles vão ser ocupados por políticos do Partido Liberal, que foi o partido que inicialmente apoiou o Dom Pedro II. Porém, a Câmara de Deputados e senadores era ocupada em sua grande maioria pelos conservadores.
E isso vai gerar uma série de atritos no governo brasileiro. Por quê? Porque a gente vai ter os ministérios nas mãos dos liberais e a Câmara nas mãos dos conservadores. E aí, então, durante esse processo, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, os conservadores eles vão se aproximar de Dom Pedro II e vão começar a orientar Dom Pedro II, dizendo que os liberais estavam interessados na implantação de uma república, que os liberais iriam acabar enfraquecendo o poder monárquico. E aí, então, Dom Pedro II, percebendo que os interesses dos liberais ia contra a sua vontade pessoal, o Dom Pedro II acabou dissolvendo a Câmara em 1841, que foi quando os liberais haviam sido eleitos em sua maioria. Então, não seria interessante para ele ter a Câmara e os ministérios formados por liberais, porque não haveria oposição, então ele não poderia fazer o jogo político. E essas eleições, no qual os liberais foram eleitos em sua grande maioria, ficou conhecida como eleições do cacete. Por quê? Porque as eleições elas foram extremamente violentas. As pessoas eram ameaçadas de morte para votar em determinados candidatos. Se a pessoa não votasse no candidato que era do interesse de uma determinada elite, a pessoa apanhava ou até mesmo era assassinada por conta disso. Por isso que as eleições elas ficaram conhecidas como eleições do cacete. Lembrando que as eleições, o voto ele era aberto, então você declarava seu voto, não tinha como você esconder para quem que você ia votar. E, além da questão deles ameaçarem os eleitores para votarem em determinados candidatos, eles ameaçavam também os candidatos. Então, às vezes, eles matavam um candidato que eles não queriam no poder para que o outro tivesse vantagem. Então, eles faziam todo esse jogo político para manipular as eleições. E aí, o que vai acontecer? Quando os liberais ganham a maioria, então, dentro da Câmara, o Dom Pedro II ele dissolve a Câmara e, além de dissolver a Câmara, ele também dissolve o Ministério dos Irmãos. E aí ele vai nomear políticos conservadores para os lugares vagos. Então, ele vai fazer uma substituição. Então, o início do governo de Dom Pedro II, os liberais vão estar apoiando ele no poder. No decorrer do seu governo, ele vai acabar substituindo os liberais por conservadores. E vocês vão perceber que ao longo do governo de Dom Pedro II, ele vai fazer sempre esse joguinho. Então, em um determinado momento ele vai apoiar os liberais, em outro determinado momento ele vai apoiar os conservadores, que é a famosa dança das cadeiras. Uma hora os liberais estão no poder, outra hora os conservadores estão no poder. Ô, Nelly, então, resumindo esse teatro até o momento, ocorreu o golpe da maioridade. O Dom Pedrinho ele se tornou o segundo imperador, dando início ao segundo império. Aí teve as chamadas eleições do cacete, para meio que ser uma eleição injusta, favorecer apenas aquela pessoa que ela gosta, sabe? As pessoas que certo público gosta. Então, o Dom Pedro vai brincar com tanto o Ministério Conservador, tanto com o liberalista. Sim, aquela ideia de que ele era muito jovem, não tinha habilidade para governar, caiu por terra, porque ele vai se mostrar extremamente habilidoso no jogo político, mexendo aí as peças de conservadores e liberais a todo momento. Manipulação psicológica. Bom, gente, e aí então a gente vai ter a fase do Ministério Conservador, tá? E nessa fase a gente vai ter então a restauração do Conselho de Estado,
que teria funções consultivas junto ao imperador, que seria uma espécie de assessores, de consultores para o imperador. A gente vai ter o poder judiciário, que vai passar a ser exercido pelo governo central e não mais pelas províncias. Então, o poder judiciário ele vai voltar a ser centralizado. Nós vamos ter a indicação dos oficiais, que vai passar a ser uma obrigação do imperador. Então, durante todo o ministério, a gente vai ter a centralização do poder nas mãos do imperador. O exército brasileiro ele vai ser fortalecido e vai ser responsável pela proteção das fronteiras e os assuntos externos do Brasil. E a Guarda Nacional, ela vai ter a função de proteção pessoal do imperador e intervir em aspectos internos dentro do território, como, por exemplo, revoltas, rebeliões que ocorram dentro do território. Então, o Exército cuida dos assuntos externos e a Guarda Nacional dos assuntos internos. Bom, e aí, então, durante esse início do processo do governo de Dom Pedro II, a gente ainda vai ter mais uma revolução, que é a Revolução Praieira, tá? A Revolução Praieira, ela é uma revolução que vai se dar através dos liberais, que não estavam contentes por terem sido tirados do poder. Então, a gente vai ter uma revolução em São Paulo, se eu não me engano, em Minas Gerais e em Pernambuco, sendo que a de São Paulo e Minas Gerais vai ser rapidamente controlada, porém a de Pernambuco ela vai acabar vingando e tendo de fato a revolução. As causas que vão levar essa revolução em Pernambuco é a crise econômica, o monopólio comercial lusitano, ou seja, o comércio estarem nas mãos dos portugueses que viviam na região, e, lógico, a inspiração das ideias republicanas, o interesse em aplicar aí as ideias republicanas no país. E essas ideias dos revoltosos, elas eram divulgadas no jornal Diário Novo, que ficava na Rua da Praia de Pernambuco. Por isso que a revolução ela vai ser chamada de Revolução Praieira, porque a organização central estava na Rua da Praia. E aí os praieiros, então, eles vão se organizar e vão iniciar uma revolta que vai se tornar uma guerra civil em 1848, porque a população vai começar a se envolver. E aí, ao longo de 2 anos, eles acabaram sendo derrotados pelas tropas imperiais e os líderes, então, foram condenados à morte. Bom, e aí, então, com essa revolta, com essa revolução praieira, o Dom Pedro II percebeu que ele precisava mudar algumas coisas. E aí, então, ele resolveu implementar o sistema do parlamentarismo, só que no Brasil o parlamentarismo ele foi um parlamentarismo às avessas. Por quê? O sistema parlamentar, ele coloca o Senado no mesmo nível político do governo, do poder executivo. E aí, caberia, então, a ideia de você criar e aprovar leis aos parlamentares e a execução caberia, então, ao primeiro-ministro, que seria escolhido por esses parlamentares. E aí, no Brasil, não funcionou dessa forma. O Dom Pedro II, ele criou o parlamento para dar um certo ar de democracia no país, só que era o imperador que escolhia o gabinete ministerial e ele também podia dissolver o parlamento através do poder moderador. Então, o que aconteceu? O imperador, ele escolhia o primeiro-ministro e o primeiro-ministro fazia aquilo que o imperador queria. Quando não dava certo, as pessoas não iam questionar o imperador, não iam questionar Dom Pedro, iam questionar quem? O primeiro-ministro. E aí Dom Pedro aparecia como um grande herói, porque ele detinha o poder moderador e substituía o primeiro-ministro.
Só que o primeiro-ministro era sempre alguém que defenderia os interesses de Dom Pedro II. Então, de fato, acabou sendo um parlamentarismo às avessas, porque o poder ele continuava centralizado. Bom, em 1853 também foi feito o gabinete de conciliação. O Dom Pedro percebeu que as brigas entre liberais e conservadores estavam prejudicando muito o andamento político do país e os liberais e conservadores, eles começaram a perceber que essa briga poderia acabar prejudicando o poder das elites. Então, o que vai acontecer? Tanto liberais moderados, tá? Liberais que não eram tão liberais assim, e os conservadores, eles acabaram se unindo para que as discordâncias acabassem e eles pudessem evitar aí uma república. E aí, então, o que vai acontecer? O Dom Pedro II, ele vai isolar os radicais liberais, aqueles que queriam implantação da república, fim da escravidão, que queriam, de fato, mudanças, ele vai isolar esses liberais radicais, vai isolar também os conservadores mais radicais, que não aceitavam nenhum tipo de mudança, e vai manter tanto os conservadores moderados quanto os liberais moderados no poder. Daí vem a famosa frase: não há nada mais liberal que o conservador no poder, não há nada mais conservador do que um liberal no poder. Então, o que vai acontecer? Ambos, na verdade, tinham o mesmo propósito, que era manter a elite agrária no poder brasileiro. Então, a gente tem o casamento entre liberais e conservadores para manter a estrutura do Brasil. Professora, a base que eles queriam manter sobre os liberais, tanto pelos liberais quanto pelos conservadores, a principal ideia é que não haveria discórdia, né, no governo. Que, tipo, os dois, mesmo eles tendo a mesma base, assim, eu defendo essa ideia e também eu defendo essa ideia. Mas eles deixavam eles juntos porque não era para ter nenhum negócio de revolução, né? Isso, a ideia é o quê? Não aceitar a proclamação de uma república, porque eles não queriam que as camadas mais pobres da população tivessem acesso à política, porque isso poderia ameaçar o poder dos grandes proprietários. Eu até vi a frase que, tipo, nada de mexer no trabalho escravo, né? Nada de mexer no trabalho escravo, nada Exatamente. de mexer na agropecuária. É interessante. Bom, pessoal, e aí então nós temos a economia do Segundo Reinado. Quando o Dom Pedro II ele assumiu o poder, o Brasil estava passando por um período de crise econômica, tá? Só que não houve, de fato, grandes mudanças no território brasileiro. Se manteve aí as relações de produção agroexportadora, ou seja, você produz para vender para outros países, com trabalho escravista em grandes extensões de terra. Isso se manteve desde o início da época colonial, tá? Só que a gente tem algumas mudanças, que é o quê? A gente tem algumas atividades que nesse período de crise no Brasil começa a se destacar, que é o caso da extração da borracha nos seringais. O açúcar, ele sempre se manteve no Brasil, mas ele já não tinha mais tanta força. O algodão, o tabaco, mas agora principalmente o café. Por quê? Porque o café é o produto que vai substituir o que seria a ideia do açúcar e depois da mineração no Brasil e vai se tornar o grande salvador da economia brasileira durante o Segundo Reinado. Durante esse período também vai se iniciar um processo de industrialização que vai ser fortalecido pelo avanço do café no Brasil, e aí para justamente ajudar na produção e na venda do café, vai se investir na modernização do território, principalmente das áreas de cafezais.
E muito dessa organização, muito desse investimento, ele vai se dar através do Barão de Mauá, tá? O Barão de Mauá, ele foi um investidor e empresário durante o segundo reinado. Ele chegou aí até a Inglaterra para aprender um pouco sobre os negócios, que tipo de áreas seria interessante investir, que tipo de comércio seria valorizado. E aí, então, o Mauá, ele acabou se influenciando por essas ideias que ele aprendeu na Inglaterra e tentou trazer essas ideias para o Brasil. E aí o Mauá, ele vai fundar a indústria de velas no Brasil, a indústria de curtumes, que seriam produtos produzidos aí com couro e tudo mais. A gente tem a fundição também, a empresa de fundição de ferro e bronze. O Mauá, ele também vai criar o Banco Mauá, MacGregor e CIA, só que esse banco ele vai falir em 1878 e o Barão de Mauá ele vai investir grande parte da sua fortuna na construção de ferrovias. Porém, vocês vão ver mais para frente, todo esse investimento do Barão de Mauá vai acabar se prejudicando por conta da revogação da tarifa de Alves Branco, e aí o Barão de Mauá vai acabar se endividando, tendo que vender grande parte das suas indústrias, e ele vai terminar seus dias com uma fazenda de café. Professora, uma pergunta. Quando que ele fundou esse Banco MacGregor? Basicamente, ele era um cara que tinha muito dinheiro, ele vai se juntar com uma outra família que também tinha muitas posses, e eles vão fundar um banco que o objetivo inicial era essa questão de fazer empréstimos e investimentos. E a partir daí você tem o desenvolvimento em si do banco. No caso, era interessante para o Brasil, porque até então o Brasil só tinha um banco, que foi o banco fundado por Dom João VI, que era o Banco do Brasil. Ah, sim. Então, tipo, não tem uma data aproximada que ele foi criado, né? Não tem uma data aproximada. Não, foi durante o segundo reinado. Ah, mas ele demorou muito e não demorou tanto assim para falir, sabe? Ele demorou muito. Então, ele começou a criar, ele criou mais ou menos assim, no início do segundo reinado, e ele faliu em 1878, quando a gente já estava no fim. Então, foi uma duração até considerável. Ô, professora, Oi. Banco? isso tudo aconteceu quando o Dom Pedro tinha quantos anos, mais ou menos? Não tem como a gente especificar isso, porque ele começa com 14 anos de idade, ele só sai do poder quando ele já está bem mais velho. Então, não tem como a gente determinar, tipo, neste momento ele tinha tantos anos. Tá? Bom, gente, e aí nós temos, então, durante o segundo reinado, as seguintes produções no Brasil, tá? A gente tem a seringueira, que é a atividade da extração do látex, que seria a borracha, tá? E era uma atividade que foi bastante utilizada desde o século XVI, tá bom? E ela acabou crescendo no Brasil a partir da criação dos pneus de borracha nos Estados Unidos. E aí o que vai acontecer? O Brasil vai começar a exportar muito látex para os Estados Unidos. Inclusive, uma das regiões mais importantes do Brasil nessa exploração do látex vai ser o Acre, que vai chegar a exportar 25% do látex brasileiro. Então, para aqueles que falam que o Acre não tem nada, o Acre tem dinossauro e tudo mais, o Acre já foi uma das regiões mais importantes do Brasil. Inclusive, o Acre não era do Brasil, mas no momento em que o látex se tornou importante, o Brasil acabou... Desculpa, gente, caímos aqui. Algumas falhas técnicas, né? Sim. Broadband TV. Bom, gente, o que acontece? O Acre, ele é uma região que na época foi muito importante para o Brasil por conta da exploração do látex,
tá? Inclusive o Acre não era território brasileiro, o Brasil comprou o Acre, se eu não me engano, foi da Bolívia, não tenho certeza, tá? Se era Bolívia ou Venezuela. Mas é uma região que foi comprada pelo Brasil por conta da exploração do látex. E hoje a gente fica brincando que no Acre não tem nada. Professora, uma pergunta. Tem Nessa época dinossauro. que começaram a produção de látex, nessa época que começaram, tinha algum país que ele era meio que o rei, assim, das borrachas, da produção, da extração desse líquido? Da extração desse líquido, o que você tinha em grande quantidade aí era o Brasil. O Brasil se tornou um grande exportador de látex. Mas haviam outras regiões também pela América Latina que tinha essa exploração. Mas é uma boa área para se trabalhar, porque eu esqueci, mas tem muitas seringueiras hoje ainda ou a maioria já foi extinguida? Tem muitas seringueiras, mas elas acabam entrando em conflito com os latifundiários, porque os latifundiários querem derrubar as árvores para poder plantar, e os seringueiros, eles precisam da árvore intacta lá, protegida, para poder explorar a borracha. Que seria, entre aspas, uma árvore lacrada, né? Que seria uma árvore assim, tipo, que nem respirarão perto, ali prontinha para fazer a extração. Sim, então você precisa manter essas árvores para poder sempre estar retirando o látex. Bom, gente, no caso aqui o açúcar do Brasil, tá? O açúcar ele foi um produto muito importante no início da colonização, só que desde a expulsão dos holandeses da região de Pernambuco, a produção de açúcar do Brasil acabou entrando em crise. Por quê? Porque não conseguia concorrer com o açúcar produzido pelos holandeses. E também, para completar a situação, havia o açúcar da beterraba, que era produzido pela Alemanha e a França, e que era muito mais barato do que o açúcar brasileiro. Então, basicamente, gente, o mercado de açúcar ele sofreu uma redução muito grande e a consequência disso é que não teve, de fato, um investimento que foi destinado à produção do açúcar, porque já não era um produto rentável para o Brasil. Então, o Brasil nunca deixou de produzir o açúcar, só que ele diminuiu drasticamente a produção. A gente tem também o algodão, tá? O algodão ele vai crescer bastante no século XVIII, justamente por conta da Inglaterra, porque a Inglaterra passou pelo processo da Revolução Industrial e ele precisava muito da matéria-prima para a produção de tecidos, que no caso era o algodão. Então a Inglaterra estava sempre em busca de regiões onde pudessem comprar o algodão, tá? A principal área de produção do algodão no Brasil era o Maranhão, só que o algodão também vai sofrer uma queda muito grande por conta da concorrência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele era especialista na produção de algodão, e aí conforme os Estados Unidos começa a expandir o seu território, ele aumenta a produção de algodão e isso gera uma queda na venda do algodão brasileiro. Então, de forma bem resumida, assim, os brasileiros estavam tentando achar ao máximo algum produto, alguma extração, algo que pudesse gerar uma renda, correto? Mesmo com a competição, que já era uma competição até que antiga, já tinha mais experiência, eles tentavam a todo custo entrar nesse mercado, correto? Isso. O Brasil, na verdade, ele sempre foi um país monocultor, ele sempre dependeu de um único produto. E aí, dessa forma, quando esse produto entra em crise, o país entra em crise. Então, o Brasil, inicialmente, ele sempre foi dependente do açúcar, depois da exploração de ouro. E aí, nesse período, era um período que o açúcar e a exploração de ouro estavam em queda, então o Brasil estava tentando encontrar alguma coisa que pudesse substituir e manter a economia do país. E aí a gente tem... Pode falar, João.
Não, é que eu só ia comentar que a maioria dos países da América Latina, eles se baseiam bastante na agropecuária e também no extrativismo. A maioria dos países da América Latina Sim, mesmo, América Central e do Sul. sim, porque foram territórios de colônia de exploração. Nós temos também o tabaco, tá, gente? O tabaco ele não teve um grande destaque econômico no país. Ele era uma das chamadas drogas do sertão, que eram exploradas, e ele foi mais como uma moeda de troca por produtos de interesse dos mercadores. Tá? Então, foi mais uma produção interna do que propriamente um produto de destaque no Brasil. E aí, então, aparece um produto que começa a chamar muita atenção econômica, que é o café. O café, ele se iniciou ainda no século XVIII, tá? Embora tenha registro de tentativa de plantação de café anteriores, mas ele se iniciou mesmo com força no século XVIII, no Rio de Janeiro, justamente porque o solo do Rio de Janeiro era bastante fértil por ter sido um terreno pantanoso e era possível a produção do café. E aí nós temos, com a valorização do café na Europa, automaticamente o café brasileiro começa a se tornar o produto de destaque que tinha a intenção de recuperar a economia do Brasil. Lembrando que o café na época, gente, era um produto extremamente caro e que era consumido por pessoas da elite. Tá? Então, não era consumido popularmente como é hoje. Era sempre voltado para a ideia do paladar da elite, que gostava especificamente desta bebida. Tá? Então, ela era muito apreciada pela elite financeira. E o Brasil passou a investir no café, já que tinha uma grande gama de consumidores na Europa e nos Estados Unidos, e aí o Brasil começou a apostar no café. E aí, no final do século XIX, eles começam a expansão do café para o Vale do Paraíba, que começou a investir em larga escala na produção do café voltada para esse mercado externo. O Vale do Paraíba ele se tornou um ponto importante porque ele tinha aí, assim como no Oeste Paulista, a famosa Terra Roxa, que era uma terra extremamente produtiva, que poderia ser utilizada aí para a produção do café, uma terra ótima para a produção do café. Além, lógico, do clima ser um clima mais ameno, o que possibilita o crescimento das mudas de café, diferente do Nordeste, que tem um clima muito quente. Professora, é só uma questão, uma dúvida mesmo. Se eu não me engano, a Terra Roxa é a terra que fica próxima aos rios, né? Que fica nas beiras, se eu não me engano. Isso, é uma terra mais umedecida, mais argilosa. Bom, gente, e aí o que vai acontecer? A produção de café ela vai estar intimamente ligada ao processo de industrialização e modernização do Brasil. Por quê? Porque eles vão começar a construir estradas de ferro para escoar a produção de café. Então, a região sul vai começar a ter um grande investimento. E aí, então, vão se criar as primeiras ferrovias. Então, a primeira ferrovia ela foi criada em 1854, ligando o Porto de Mauá até o Vale do Paraíba, que era uma grande produção de café, e depois foi criada uma ferrovia em São Paulo, que foi construída a linha férrea Santos-Jundiaí, que existe até hoje, inclusive é um ponto turístico no Brasil. E essa linha férrea ela foi construída pelo Barão de Mauá. Bom, gente, a organização cafeeira em si, ela manteve o mesmo modelo do Brasil colonial, do açúcar, ou seja, uma monocultura latifundiária, produção só de café em grande quantidade de território,
voltada para o mercado externo, com a utilização do trabalho escravo de negros. E foi assim até 1850, tá? O Vale do Paraíba, ele usava inicialmente esse modelo, só que aí a Inglaterra já estava pressionando desde o período do processo de independência para que o Brasil acabasse com a abolição. E aí, então, começa uma pressão para que o Brasil começasse a utilizar mão de obra assalariada no trabalho. Então, o Oeste Paulista, que vai ser uma das últimas áreas que vai se desenvolver no café, eles vão já ter uma certa mão de obra assalariada de imigrantes que vão vir para o Brasil. Por quê? Porque a Inglaterra vai começar a fechar o cerco no Brasil. Então, a Inglaterra vai estabelecer a lei de Bill Adler, que vai ser criada em 1845, no qual ela proíbe o tráfico negreiro e todos aqueles países que desobedecessem, eles teriam os navios negreiros seriam atacados e destruídos pela marinha inglesa. E aí o que vai acontecer? O trabalho escravo começou a ser muito caro. Por quê? Porque os escravos entravam por meio de contrabando. Então você diminui a quantidade de escravos, automaticamente eles ficam mais caros. Isso fez com que muitos começassem a substituir o trabalho escravo pelo trabalho assalariado e automaticamente isso aumentou a imigração europeia para o Brasil. Então, muitos italianos vieram para o Brasil para trabalhar nos cafezais. Depois a gente tem a imigração alemã, japonesa, com o intuito aí de substituir essa mão de obra escrava. Bom, gente, nós temos também a implantação da tarifa de Alves Branco, que vai ser muito importante para o início do desenvolvimento industrial do Brasil. A ideia da tarifa era proteger a economia brasileira, aumentando o imposto sobre os produtos estrangeiros, principalmente os produtos da Inglaterra, porque como os produtos ingleses eram muito baratos no Brasil, não tinha como se desenvolver uma indústria nacional. E aí, quando a tarifa Alves Branco foi implementada, foi o momento que o Barão de Mauá começou a investir muito na indústria brasileira. Ele investiu praticamente toda a fortuna dele no Brasil. E aí o Brasil começou aos poucos a recuperar a sua economia. Então, era uma forma de proteção para a indústria nacional. Porém, devido a pressões da Inglaterra, a tarifa Alves Branco foi cancelada. Depois de alguns anos, a tarifa foi cancelada e aí muitas indústrias do Brasil que estavam começando a se desenvolver entraram em falência. Bom, nós temos também, nesse momento, em 1850, a criação da Lei Eusébio de Queiroz. Era só uma lei para inglês ver. Por quê? A Inglaterra estava pressionando o fim da escravidão no Brasil, e aí o Dom Pedro II, querendo, lógico, agradar os ingleses, ele criou a Lei Eusébio de Queiroz, mas ao mesmo tempo ele não queria abolir a escravidão, porque você tem aí muitas pessoas da elite conservadora que queria manter a escravidão. E aí então o que vai acontecer? A Lei Eusébio de Queiroz, ela extinguia o tráfico de escravos no Brasil. Então proibia o tráfico de escravos no Brasil. E é lógico, continuava entrando escravos por meio de contrabando, tá? Então, é literalmente só uma lei para inglês ver. Lógico, dificulta a entrada, mas isso não significa que eles não entrassem através do contrabando de escravos. E mesmo assim, não tinha nenhuma punição para aqueles que descumprissem essa lei. E nós temos também, em contrapartida,
a lei das terras, que foi criada justamente para agradar os grandes latifundiários, e é um dos maiores problemas do Brasil hoje, que é o quê? É uma lei que proibia a doação de terras, além de fixar preços muito altos para que as pessoas pudessem adquirir essas terras. E aí, dessa forma, somente aquelas pessoas que tinham muito dinheiro conseguiam ter acesso às terras no Brasil. E aí, basicamente, quem tinha dinheiro para ter terras no Brasil? Eram os próprios proprietários de terras. Então, o que aconteceu? Eles começaram a só ampliar as terras que eles já tinham. E aí a gente tem a questão que nós temos hoje de uma má distribuição das terras. Nós temos pouquíssimas pessoas com hectares enormes de terra e muitas pessoas que não têm acesso a nada. E também era um período que eles começaram a obrigar o registro das terras. Então, eles eram obrigados a registrar as terras e aí você cria a ideia de propriedade. Essas terras são minhas e eu começo a estipular um valor, um preço por essas terras. O que deveria ser público de todos se torna privado. Dúvida, gente? Medos, traumas, preocupação? Não, nenhuma dúvida, medo, trauma ou preocupação. Bom, gente, por hoje é só, tá? Não esqueçam de fazer as atividades que está na plataforma, que é a primeira parte aí do capítulo do segundo reinado. Pessoal, não deixem de fazer as atividades. Gente, não deixa para acumular para o final do bimestre. Vão fazendo as atividades toda semana, porque quem entrega atividade no dia tem uma pontuação, quem deixa para entregar depois tem uma outra pontuação. Então, tentem se organizar para entregar as atividades sempre em dia, tá? Então, vocês estiverem numa aula hoje, vocês têm até terça-feira para entregar as atividades, porque quarta-feira eu posto a correção, ok? Ok. Ok. Bom, gente, se cuidem e até a próxima.